Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 4 sobre análise sintática 4 e hoje nós veremos aí a crase e as locuções, tá? Só relembrando um pouquinho, pessoal, o que são locuções, como a gente já viu aí, né? É o conjunto de duas palavras ou mais que equivale aí a uma classe de palavras, que pode ser advérbio, preposição, conjunção, são as que a gente vai usar aqui, tá? Então eu tenho aqui, nessa primeira oração, Maria estava a par de tudo o que acontecia, tá? Eu tenho aqui uma locução prepositiva, que é essa aqui, pessoal, a par de. A preposição é aquela palavrinha que liga duas palavras, né? Observem que esse a par de está ligando estava a tudo, senão ficaria sem sentido a oração. Então a preposição seria sempre a classe de palavras é sempre uma palavra só, que seria a de, né? Mas a locução em si é o conjunto de duas palavras ou mais que aí substitui uma palavra só da classe gramatical. Então a preposição seria a de, classe gramatical, e a locução prepositiva é a par de, ó, começa com preposição, termina com preposição, tá? Isso é uma locução prepositiva. A locução adverbial, tá? Ela se expressa aqui nessa oração. Qual é a locução adverbial? Ela equivale a um advérbio. Qual é o advérbio a que ela equivale? Esse aqui, pessoal. As pressas é a mesma coisa que apressadamente. Apressadamente é o advérbio. As pressas, já com crase, né, é a nossa locução adverbial, tá? Conjunto de duas palavras ou mais, que equivale a uma classe gramatical, neste caso o advérbio. Não vou chamar de advérbio por quê? Porque tem duas palavras ou mais, locução adverbial. E aqui embaixo eu tenho, ainda que Maria não queira, vírgula, ela terá que trabalhar. Tá aí, pessoal, esse ainda que equivale a uma palavrinha, equivale a embora. Embora Maria não queira, ela terá que trabalhar. Isso aqui é uma conjunção concessiva. Então eu tenho aqui no ainda que são duas palavras que equivale a embora, que é a conjunção. O que eu tenho ainda que? Locução conjuntiva, tá? Então esse aí é o conceito de locução. Pois bem, pessoal, vamos ver quando é que a crase, né, ela surge aí nas locuções. Observem essas orações que eu tenho aqui no quadro, e elas são extremamente importantes porque a crasezinha que aparece ali na locução, pessoal, vai fazer toda a diferença de sentido, tá? Principalmente na escrita, na fala não aparece, claro. Então eu tenho aqui, os trabalhadores passavam a tarde no serviço, os trabalhadores passavam a tarde no serviço. As sextas-feiras são tumultuadas aqui, às sextas-feiras eu saio mais cedo. Virei à noite, virei à noite. Ah, quer dizer a mesma coisa essas duas orações? Quer dizer a mesma coisa essas duas? Quer dizer a mesma... Não, não querem dizer a mesma coisa. Aqui eu tenho uma coisa e aqui eu tenho outra. Aqui eu tenho uma coisa, aqui eu tenho outra. Aqui eu tenho uma coisa, aqui eu tenho outra. A crase que aparece ali nas locuções já me diz aí a diferença entre uma coisa e outra, pessoal. Coloquei um X aqui porque tem que ter uma atenção especial, que essa aqui é fatal, né? Parece que eu estou dizendo a mesma coisa aqui, né? Se eu não colocar a crase, tá? Então vamos ver aqui, as sextas-feiras são tumultuadas aqui. Pessoal, o que eu tenho? As sextas-feiras. Né? Aqui eu tenho uma crase, aqui eu já tenho outra coisa, as sextas-feiras. Né? Aqui é a mesma coisa, olha a crase ali, vocês viram que tem a crasezinha ali? Então eu tenho dois sentidos. E aqui, pessoal, parece a mesma coisa, só a crasezinha já muda tudo. Tá? Dei um stop, tentem ver a diferença entre uma coisa e outra. Se vocês verem diferença aqui, que bom, ótimo. Agora se vocês não verem, a coisa tá feia, tem que estudar, tá? Pois bem, pessoal, o que eu tenho aqui? Ó, os trabalhadores passavam a tarde no serviço. Agora eu tenho, vamos analisar uma por uma. Quando eu digo os trabalhadores passavam a tarde sem a crase, eu estou querendo dizer que não tem nenhuma preposição ali junto com aquele a. Esse a é só um artigo e aquele tarde é só um substantivo. Então eu estou dando nome para tarde. Qual é o nome, né, daquele horário que vai ali do meio-dia até as 6 horas da tarde? Tarde. Substantivo tarde. Então isso aqui eu estou vendo que é o substantivo tarde. Eles passavam à tarde, amanhã, à noite. Passavam à tarde, sem crase. Eles passavam a tarde inteira lá no serviço. Eles ficavam a tarde inteira. Eu estou, né, no trabalho. Agora, pessoal, quando eu digo os trabalhadores passavam à tarde com crase, opa, daí eu já estou querendo dizer ao entardecer. A crase muda tudo.
né? E aí eu estou dizendo, ó, naquele momento eles passavam, ele dá uma ideia de tempo. Então, à tarde é uma locução adverbial de tempo, que é a palavrinha aí, né, que dá uma expressa uma circunstância de tempo, advérbio. Só que eu tenho duas palavras, uma locução adverbial, né, feminina de tempo, tá, pessoal? Agora, o que quer dizer ao entardecer, né? Eles passavam lá no finalzinho da tarde no serviço e depois iam embora. Percebem a diferença de uma frase para outra? Aqui eles ficavam a tarde inteira lá e aqui eles passavam ao entardecer por lá e depois iam, né, para outro lugar, né? Eles passavam ao entardecer no serviço. Trabalhavam de manhã e depois lá no entardecer eles voltavam lá no serviço e iam embora. Tá? É essa a diferença entre a crase, né, aí entre uma oração e outra. Se eu não sei crase, né, eu estou ralado. Vou lá fazer meu texto assim, pronto, já desvirtuei aí o assunto, o sentido do texto que eu queria passar. É esse aqui, se eu quero dizer que ele passa lá no finalzinho. Tá? Agora, virei à noite, né? O que quer dizer? Virei do verbo virar. Primeiro, se eu colocar as duas aqui, com crase ou sem crase, o que é virei à noite? Eu chego e falo pra ti, virei à noite. Claro, está descontextualizado. Tu vai dizer, ele está falando do verbo vir ou está falando do verbo virar? Esse à noite é artigo mais substantivo ou é com crase? Que dá ideia de tempo. Aí não sei, aí vai depender do sentido que eu quero dar pro meu texto. Virar aqui é o verbo virar. À noite. Né? E aí, é claro, vocês gostam muito desse termo aqui, virei à noite, saí, né? Emendei tudo aí. Passou acordado da noite para o dia. Virou à noite. Isso é um termo que se usa muito aqui no sul, não sei como é que é aí pra cima. Mas é um termo que se usa, mais na gíria, tá? Artigo, noite substantivo. Eu virei à noite, passei da noite para o dia, tá? Agora, se eu coloco a crase, né? O que acontece? Esse verbo aqui é o verbo vir, né? E esse à noite com crase significa ao anoitecer. E aí eu tenho aqui naquele momento, que é igual a tempo de novo, outra locução adverbial feminina de tempo, tá, pessoal? Eu emendando uma coisa na outra, que dá pra falar as duas coisas, né? O cara chegou de manhã, passou a noite na gandaia, a mãe ficou preocupada, daí a mãe foi trabalhar, né? E o filho ainda não tinha chegado. Ele chegou lá, né, a mãe chegou às 7 horas da manhã, a mãe chegaria às 11 de novo, porque ela tinha saído. Aí ele pega e deixa um bilhete lá na geladeira. Mãe, virei à noite. Né? Sem crase. A mãe dele vai chegar, muito boa de português, vai ler, vai entender o quê? Virei à noite? Opa, tá, ele virou à noite, isso eu sei. Né? Ou ele está querendo dizer que ele vai voltar de noite. Ou ele fugiu de casa. Então, que sentido? Só uma crase muda tudo. Né? Se ele deixar assim, né, a mãe dele vai entender, tá? Né? Se a mãe dele sabe, ele sabe escrever bem. Virei à noite, isso eu sei, virou à noite, mandou da noite para o dia, né? E se ele deixar assim com crasezinha, a mãe dele vai dizer, opa, ele vai voltar de noite, eu sei que ele vai estar aqui. Né? Porque daí é verbo vir. Então só para que vocês percebam a diferença da crase na locução verbal, pessoal, que é muito importante, tá? E aqui eu tenho, né, as sextas-feiras. Ó, as sextas-feiras sem crases, o que eu tenho? Artigo. Isso aqui é o nome que se dá para o dia da semana, substantivo. Né? Aqui que eu tenho as sextas-feiras com crase, já virou outra coisa. Agora eu tenho aos sábados, pessoal. Aos sábados, olha aqui, ó. Não dá para trocar pelo masculino? Troca pelo masculino, vira aos sábados, aos domingos, às segundas com crase, às terças com crase. Tá? Tô falando aí, né, do tempo só nas sextas-feiras. Ele sai mais cedo. Já é outro sentido. As sextas-feiras são tumultuadas, né, aqui. Todas as sextas-feiras, os dias, o nome que se dá para a sexta-feira depois da quinta-feira, né? Aí tem um sentido. Agora, as sextas-feiras, aqui já dá uma ideia de tempo, dá para substituir por aos sábados. Então, toda sexta-feira ele sai mais cedo, ideia de tempo, tá, galera? Pois bem, a crase, ela vai ocorrer nas locuções adverbiais, nas locuções prepositivas e nas locuções conjuntivas femininas, nas locuções adverbiais femininas, nas masculinas não precisa, tá? Então tem que estar ligado aí. Locuções adverbiais, vocês vão procurar, obviamente, né? Vocês não vão ficar só com essas. De tempo, às vezes, à tarde, à noite, como a gente viu, ó, às vezes, né? De tempo, de vez em quando, seria assim, né?
De modo, locuções adverbiais de modo, à vontade, às pressas, à francesa. Ele fez isso à francesa, a moda, no modelo a francesa, à vontade, ele estava à vontade. Como ele estava? De que modo ele estava? Lugar, à direita, à esquerda, à frente, né? Aí, ó, tudo com crase, tá? Então eu coloco crase nas locuções adverbiais femininas, tempo, modo, lugar. Tá aí. Coloco crase nas locuções prepositivas, tá aqui a espera de começa com preposição, termina com preposição, a custa de começa com preposição, termina com preposição, as custas de, que é o plural dessa aqui, né, começa com preposição, termina com preposição. E também coloco a crase nas locuções conjuntivas, ó, a medida que, a proporção que, tá? Nas locuções conjuntivas eu vou colocar também. Não é difícil, aqui vocês podem decorela. Vamos procurar aí nos livros, coisas, vão ver que tem crase e aí eu vou usar. Só peguem a questão da diferença de sentido de uma frase para outra. Tá? Aqui tem uma ressalva, locuções que indicam um instrumento, porque tem um advérbio de instrumento. O que, que é? Aquele que indica aí um instrumento com o qual eu fiz alguma coisa, eu utilizei. Né? E aí eu tenho aqui, pessoal, feriu o braço à navalha. Tem crase aqui ou não? Isso aqui é uma locução adverbial de instrumento. Aqui, pessoal, pode ser colocado ou não. É opcional, mas vocês têm que estar prestando atenção no seguinte, os autores meio que divergem aqui nessa questão, tá? Observe que se eu não colocar a crase aqui, o que vai acontecer? A navalha vai ficar sendo sujeito. Ó, a navalha feriu o braço. E aí, eu tenho uma estrutura estranha. A navalha feriu o braço. É a mesma coisa que aconteceu na navalha. O braço feriu o braço à navalha. Ele feriu o braço, o sujeito é ele. Ele feriu o braço com a navalha. Então, ó, sujeito, né? Eu devo colocar essa crase ali para dizer que ele feriu o braço com a navalha. A navalha, o instrumento com o qual ele feriu o braço é a navalha. E aí eu tenho que colocar, porque se eu não colocar vai ficar assim, tá? Então aqui eu devo colocar a crase. Agora aqui embaixo, feriu a perna do amigo a navalha. Aqui é opcional. Aqui eu sei que ele feriu a perna do amigo com a navalha. Aí eu poderia colocar a crase ou não. Aqui eu devo colocar, para não causar a ambiguidade que vocês viram lá, que causa com crase ou sem a crase. Mas aqui não precisa, eu vou colocar a navalha feriu a perna do amigo, né? Aqui eu estou querendo dizer que ele feriu a perna do amigo com a navalha. Né? Então é opcional, se eu colocar ou se eu não colocar, não vai ficar como aqui em cima, ela não vai virar sujeito. Tá? Então aqui eu devo colocar, e nessa estrutura aqui é opcional, porque não vai causar ambiguidade aí do sentido, tá? A adjunta adverbial de instrumento, a navalha. Né? E aí eu coloco se eu quiser. Aqui devo colocar, tá? E vocês têm que estar ligados nisso, se eu coloco ou se eu não coloco. Aí eu vou ver a estrutura, se vai causar ambiguidade ou não, tá? Olha os exemplos aqui. Bateu a máquina com crase. Né? O que é aqui? Se eu não colocar, a máquina bateu. Vai ficar, eu posso reverter. Então eu posso dizer, ele bateu a fotografia à máquina com crase. Né? Tirou. Nem existe mais isso, né? Agora é só assim no dedinho. Não tem mais o tic-tic. É só selfie. Né? E nem é mais máquina, né? É celular. Mas o exemplo tá valendo, tá? É máquina. Bateu a máquina. Tá? E aqui o que seria? Parece que ele bateu a máquina num trator, né? Da datilografia, sei lá, qualquer outra marca da datilografia. Você velha fogo na roupa. Então aqui, ó. Tem que colocar a crasezinha. Outro exemplo aqui, ó. Cortou a navalha, como a gente viu. Né? A navalha cortou. Ele cortou a navalha. Ele pegou a navalha e cortou. Não. Ó, cortou a navalha. Ele cortou com a navalha. Ele cortou a navalha. A locução ali tem que estar com a crase. Comprou à vista. Sem crase. E comprou à vista com crase. Na verdade, pessoal, nem todas as locuções adverbiais elas vão ter a junção aí do a preposição com a artigo. Né? Às vezes é só para não causar ambiguidade, que é um exemplo dessas aqui. Né? Para não dizer que ele comprou o olho do outro, ó, comprou à vista, comprou o olho do cara lá. Arranquei, comprei, dei o dinheiro para comprei. Comprou à vista, com o a ver, né? Comprou à vista com a crase para dizer que ele pagou no ato. Vendo o dinheiro ali. Daí coloca a crasezinha, aqui não tem junção do artigo com a preposição. Tá? Pagou a prestação. Tem diferença de pagou a prestação. Ele foi lá e pagou a prestação, o que ele comprou. Aqui ele foi lá e pagou a prestação naquele dia. Complicado, né? Ó, ele comprou o computador à prestação. Ou seja, ele vai ter que pagar todo mês. Tá. Aqui eu fui lá no dia da loja e paguei a prestação. Dá pra ver esse sentido, né, pessoal? É diferente. Então tem que usar a crase aí
nas locuções. Tem coisas que não adianta a gente querer ficar explicando, tá? Tem coisas que vocês pegam só com muita leitura e muito estudo, tá? Espero que tenha ajudado nesse sentido. Ó, a moda de e a maneira de são duas locuções também, pessoal, tá? E essas locuções são muito importantes, tá? São locuções prepositivas e aí vocês têm que entender o seguinte. Quando vocês vão usar, vocês devem ter visto já essa estrutura. Ó. Maria vestia-se a Luís XV. Né? Maria vestia-se a Luís com crase aqui. O que quer dizer esse a aqui, pessoal? Opa, tá ali, né? Não teria crase, tem um substantivo masculino, mas aqui quando tem essa expressão assim, essa crasezinha, tá subentendida que é a moda, ó. Maria vestia-se a moda Luís XV. Ó, é essa expressão que tá ali, daí eu posso colocar a crase sem problema nenhum, tá? Porque está implícita a expressão a moda. E aqui embaixo está implícita aqui, né, a expressão a maneira de. Era um poeta a Machado de Assis. Era um poeta à maneira de Machado de Assis, como Machado de Assis. Né? Então eu poderia colocar, eu só deixo a crasezinha e tiro a expressão a moda e maneira de. Né? Aí o resto fica só com a crase ali. Então essa estrutura também é perfeitamente aceitável na língua portuguesa, tá, pessoal? Vocês podem fazer isso. A locução à distância, e muitas pessoas erram, né? Vamos lá, colocar a crase em tudo quanto é distância. Não, a distância terá crase, pessoal, só quando vier determinada. Olha aqui, observamos tudo à distância. Ponto. Fica sendo locução adverbial. Agora aqui embaixo, observamos tudo à distância de. Preposição, mas preposição agora já é locução prepositiva. Aí eu coloco a crase na locução prepositiva. Na locução adverbial não tem. Ponto. Tá? Quando vira locução prepositiva, eu coloco a crase, que daí é a distância de, né, 200 metros. Então distância terá crase só quando tiver determinada aí. Quando depois da distância tiver alguma palavrinha, aí vai ter crase, senão não tem crase. Tá?